Bom, impulso forte, correção, forma de wedge, forma de ombro, cabeça a ombro, o que você quiser aí. O pior é que, concomitante a isso, eu tinha começado uma reforma no meu escritório. Não sei se vocês lembram isso. Ela não terminou ainda. Os caras sumiram, um buraco de ar-condicionado assim na parede, direto para Faria Lima. Impossível ficar lá pelo barulho. Então eu tô meio desalojado faz uns 90 dias, assim, sei lá quanto tempo. Mas agora tudo isso está acabando, hein? Os caras vêm instalar o guarda-corpo aqui durante essa aula. E aí minha esposa veio para tomar conta disso. Bom, impulso forte, totalmente always in long, a partir da barra 91, muito always in long. Tá? A gente, por enquanto, a correção ela não é muito forte, hein? Ela é próxima da média móvel. Tá fácil de acabar com isso, de ficar always in short, né? Basta uma barra de baixa boa aqui. É bem capaz que isso aconteça. Mas se ela falhar, a gente vai ter um fundo duplo com a barra 105. E aí é que a gente começa a nossa mágica aqui. Tá? Mas por enquanto, ó, barra um, forte gap de baixa. A gente já tinha tido essa perna forte, 102 a 104. Eu acho que isso aqui tende a equilibrar um pouco e a gente procurar compras aqui com bandeira de alta. Mas tá tão fácil de virar always in short que eu não sei se vai dar. Faltando um minuto, essa barra aqui tem que falhar. Não dá pra ser uma barra de baixa assim como tá. Senão ela vai criar muita incerteza pra gente. A gente não consegue mais operar como bandeira de alta. Uma das coisas que a gente olha para always in, tem várias maneiras de determinar o always in, né? Por exemplo, uma barra surpresa aqui é uma das maneiras. Você pode chamar de uma barra muito grande de alta fechando na máxima, deixou always in long. Beleza, isso aqui dava compra e tal. Geralmente, depois da correção, isso leva a uma segunda perna de alta. Desde que a correção não seja uma correção sem fim, e a gente já está meio que chegando nisso, são 22 barras, tá? De 20 a 30 barras, você já pode contar como correção sem fim, uma correção muito longa já. Mas tudo bem. O maior problema que eu tô vendo aqui é tá ficando always in short. Eu acho que ficou. Duas barras de baixa, elas estão abaixo da média. As duas estão fechando na mínima. A gente tem um grande espaço aqui, né, um grande gap para preencher, que é aqui a empolgação do mercado. Ontem, com a perspectiva de melhora fiscal através da cirurgia do Lula. Olha que coisa meio doida, né? Mas tá, tem esse gap para preencher, tá always in short. E always in short pode ser sell the close, ou seja, vender fechamentos, ou pode ser vender correções. Como isso aqui é uma terceira perna, eu prefiro vender correções até que a gente tenha alguma distância da perna anterior. Então, só que essa aqui está muito boa para vender, né? A perna em si está muito boa, barra um, barra 2, possível tendência desde a abertura, realmente está muito bom para vender. Então aqui eu acho que é meio que uma escolha do trader. Se ele quiser vender aqui a mercado, ele está correndo o risco de levar uma correção zaça na cabeça e aí ele tem a alternativa de usar um stop mais curto, e se for estopado, entrar mais uma vez. Ou ele tem a alternativa que é a mais, digamos assim, mais conservadora, mais fácil, mais óbvia, que é ele vende isso, coloca um stop acima da um e
carrega o mercado. Meio que isso. Stop mais curto seria o quê? Talvez acima da 2. Eu não acho um stop muito bom, porque eu venderia acima da 2. Então, não sei, estou um pouco na dúvida aqui. Mas que eu tô com vontade de entrar, eu tô. Tô achando muito boa. E se falhar, aí sim, vender. Vamos lá, o que que eu fiz aqui? Eu diminuí meu lote. Mais aí. Se ele voltar um pouquinho, né? Eu fiz a venda planejando escalar mais assim. Se for uma barra forte, eu vou cair fora acima dessa barra forte. Porque aí eu ainda consigo pensar nessa hipótese. Impulso forte de alta e bandeira de alta em forma de fundo duplo. Eu não vou comprar acima de uma barra com fundo duplo, a não ser que ela seja assim espetacular. Eu só compro para cair fora dessas vendas. Aí o que que eu fiz? Ainda estou fazendo, na verdade, porque eu entrei um pouquinho maior do que eu queria entrar. Eu vou ter que dar um jeito aqui. Lembra que o mercado tá gigante, tá, pessoal? Eu, eu tinha dividido ah, por dois o meu lote, mas eu vou dividir ele por quatro, tá? Tá bem grande mesmo o mercado. Eu não estou nem um pouco contente com isso aqui, pessoal. Eu vou cair fora, tá bom? Tá bom, do jeito que tá. Vou cair fora porque eu tô achando muita coisa muito diferente para vender sell da close. Eu tô incomodado. Vou cair fora por causa disso. Eu tô achando muito grande essa perna. Uma, duas, três puxadas. ah, Tem aqui média do 15 minutos. Eu realmente acho que tá always in short, mas não é bom operar incomodado. É, exatamente, Fernando. Não, não só. Um triângulo expandido eu não tô vendo. Tô vendo a linha de canal passando aqui. Ó, uma barra de alta. Mesmo que eu não tivesse caído fora, acima dessa barra, né? Por prudência, seria melhor cair fora. Ahn, Porque embora esteja always in short, se eu pensar sob uma perspectiva mais longa, faz muito sentido o mercado ir acima dessa barra, subir, né, mais forte. O que acontece? Tem um problema aqui, ó. Tá tudo muito longo, tá vendo? E o stop é de 1.100 pontos. A gente está fora do padrão que a gente costuma ter por causa dessa puxada de ontem. Então eu estou achando que é melhor, por enquanto, ficar quieto e aguardar o mercado normalizar um pouco. Mesmo a barra de hoje já está muito grande. O impulso de hoje, 1.300 pontos. É muito. Ontem foi 3.000 e poucos pontos. Então, lembra que tem várias abordagens que a gente pode fazer no mercado, mas se a sua abordagem é de bater meta, é de sair lucrativo na semana, você não quer muito pegar as exceções. Você quer pegar as exceções quando você quer ganhar muito dinheiro. Claro, todo mundo quer ganhar muito dinheiro. Acontece que para ganhar muito dinheiro você tem que arriscar mais. Você tem menos probabilidade. Você não sabe o quando que você vai conseguir ganhar muito dinheiro. Ó, o Always in Short aí bombando, ó.
Você não sabe quando que você conseguiria ganhar muito dinheiro. Eu tô de olho aqui porque eu tô pensando se eu vou entrar aí, sell da close, alguma coisa assim. Olha como o Always In tira a gente de umas roubadas, pessoal. Aqui essa barra aqui deu uma atrapalhada. Possível entrada no 2 minutos. Hoje é um dia que seria um bom candidato para entradas em tempos gráficos menores. Vamos dar uma olhada. Eu queria concluir esse raciocínio que eu estava falando. Quando você está indo por meta, você quer uma coisa normal, você não quer muito a exceção, você quer a regra. Você quer ganhar todo dia ou toda semana ali, sair positivo. Aquela coisa morna, mas que você pode contar com ela. Ó, 2 minutos, pessoal. Tá bonito, hein? Ah, pessoal, eu vou. Isso aí, a venda. Deixa eu ver mesmo 2 minutos aqui, como é que tá. Mesmo 2 minutos, essa barrinha dos 2 minutos aqui é 400 pontos, tá vendo? Então você tem que diminuir o número de contratos que você opera. Eu resolvi entrar nesse sell da close aqui do 2 minutos, mas o mercado tá bem volátil, né? Preciso colocar aqui, ó. Alguma coisa aqui na minha tela. É, pessoal, eu acho que 2 minutos é o tempo gráfico aí para um mercado do jeito que tá, viu? Pera aí, só um segundinho aí que a gente já fala, porque eu tô me resolvendo aqui com essas quantidades. Um pouquinho confuso. Bom, vamos lá. O mercado tá muito grande aqui. Tá realmente muito grande. Ó. Só hoje ele já andou 1.600 pontos. Só hoje. Ele já andou mais do que vários dias. Tem dia que ele não anda nem 1.000 pontos. E só aqui nas primeiras 4 barras ele já andou 1.600 pontos. Então ele tá grande mesmo. E aí eu tava falando aquela questão da normalidade. Você tem que saber qual é o seu plano, qual que é o seu objetivo, qual é o seu business plan, qual é o seu negócio aqui. Seu negócio não é entrar em todos os trades, né? Então, tá dando trade agora? Tá. Teve a venda da 2, mas tinha um problema do stop. Você ia ter que diminuir, eu acho que por 4 pelo menos.
quatro ou cinco vezes. Tem gente que não consegue isso. Quem está operando com um contrato, por exemplo, não consegue diminuir. E não adianta. Você vai vender aqui embaixo com stop de 100 pontos, é pedir para ter problema, né? Tá? Então, ah, uma alternativa é baixar excepcionalmente, só porque é um dia como hoje, baixar para um tempo gráfico menor. A gente geralmente baixa para 2 minutos. Geralmente a gente não opera 1 minuto, porque é muita informação. O 2 minutos tem gente que ainda consegue. Se você não consegue, talvez o 3 minutos. Se você não consegue, não tem problema, né? Não, não baixa o tempo gráfico e também opera menos. Espera normalizar um pouco. O mercado ele vai normalizar e ainda hoje. Ele não vai ficar com essas barras, com essa coisa toda. Ele provavelmente vai travar em alguma faixa central operável. Tá? Mas o 2 minutos está dando oportunidade. Ó, deu oportunidade de venda boa na 5. Eu vendi lá no outro, né, mercado. Eu teria colocado o stop acima das 6, provavelmente. Depois eu vendi agora aqui, o fechamento da 9. Então eu estou operando o 2 minutos, que aí eu tenho barras menores. Normalmente a gente não faz isso. Você só baixa para tempo gráfico menor quando você tem uma tendência muito forte, que eu acredito que é o caso aqui. Eu acho que está um always in short bem forte. Mas para diminuir lote, você precisa ter lote, né? Ó, ele continua. Então eu acho que ele está vindo para cá. Tá? Então o que eu fiz aqui foi, eu sofri um pouquinho, né, para que a primeira vez, né, que eu fiz provavelmente era aqui, era ou a 5 ou por aqui, né? Acabei caindo fora no empate, depois vendendo mais baixo. Esse mais baixo é 400 pontos mais baixo, olha como tá doido o mercado. Só que se você ficar pensando em pontos num dia como hoje, não vai dar muito certo. Porque ele está, de novo, muito grande, ele está percorrendo grandes distâncias. Ó, que ele percorreu 200 pontos numa barra de 2 minutos. É muito. Tá? Geralmente, 2 minutos é 60 pontos. E olhe lá. Bom, uma coisa que eu já sei, comprar, nem pensar. O Fernando falou aí que bateu um movimento projetado, eu ainda não vi. Tá chegando próximo de uma linha de canal, também acho que não é o caso. Quando a gente tem um movimento muito forte, a gente imagina que qualquer tipo de compra que apareça vai ser só minoritária. O que que é minoritária? Ela vai tender a ficar ou lateral apenas, ou ela vai tender a ser apenas uma bandeira de baixa, ou seja, uma pequena pausa antes de cair mais. Quando a tendência é forte e você vê uma reversão, e você acha que essa reversão é minoritária, você acha que o cenário de uma reversão para cima é muito pouco provável. E esse é o caso aqui. Tá? Então, nesse caso, ó, eu tô com o stop ainda, eu já nem sei mais, espera aí que eu já tô meio doido aqui. Eu tinha baixado o stop para, eu vou subir meu stop agora, tá? Inicialmente eu estava com o stop acima da 9. Quando a 10 fechou, eu subi o stop para cima dela, era uma barra de baixo fechando na alta. Que é uma segunda entrada. Eu posso tanto cair fora acima da 13 quanto esperar um pouquinho mais. Eu tô achando que o mercado não tá bom para ele reverter para cima. Então, eu tirei o stop que estava acima da 10, subi ele para cima da 9. E, depois da 10, ainda a gente teve
mais uma falha, né? E uma nova barra para baixo. Tudo bem que agora é uma segunda entrada para cima, mas eu tô com a impressão que a gente está num canal estreito, independentemente do tempo gráfico que a gente está, um canal estreito. E num canal estreito, mesmo essas entradas, segunda entrada, tal, eu tendo a achar que ela não vai longe. Se eu tiver enganado, eu vou ser estopado aqui acima da 9, porque é uma entrada olhando assim até que não é tão ruim, né? Se eu quiser ser ultra conservador, o que que eu faço? Faria, né? Teria trazido o stop para cima da 13, cairia fora agora, perderia praticamente nada aqui, muito pouco. O maior problema aqui é que eu estou usando esse stop relativamente curto, que é acima da 9. Se eu tivesse com o stop aonde se deve, digamos assim, eu ia estar bem tranquilo. Mas agora com essas duas barras de alta aí, não tô nada tranquilo. Vou cair fora. Cair fora acima da 14 porque eu acho que aumentou o meu risco, eu economizo alguns, perdi menos do que um R, economizo um pouco aqui. Isso aqui foi muito mais forte do que eu imaginei que fosse ser. Eu não vou comprar, só vou comprar quando eu tiver uma reversão majoritária de tendência, né? Ou seja, depois dessa perna forte aqui, um fundo duplo, eu ainda vou procurar vendas, apostando que ele testa aqui para baixo ainda, mas eu achei melhor cair fora, antecipando o stop, porque estava me parecendo que a chance de eu ser estopado estava tão grande que estava melhor cair fora. De novo, pessoal, eu estou olhando o 2 minutos. Mesmo nos 5 minutos, é uma tendência muito forte, uma tendência desde a abertura muito forte. O grande problema aqui é o tamanho das barras, porque o ciclo em si está muito fácil de operar. Digamos que isso aqui fosse normal. O que que você faz? Vende acima aqui dos 5 minutos, ou mesmo vende onde eu vendi no 2, usa um stop mais para cima e pronto, tá, a vida tá fácil. Esse ciclo ele é relativamente fácil de operar. Você não compra, mesmo aqui, opa, ó, já vou entrar de volta no 2 minutos. Uma ordem stop abaixo dessa aí. Tá, entrei. Eu estou usando stop acima dessa própria barra. Se eu for estopado, eu vendo de novo. Tá? Mas agora eu consegui entrar com lote normal. Isso que é legal. Ó, nesse ciclo é assim que se opera. Se você acha que é um canal estreito, que é uma tendência forte, você vende qualquer barra de baixa fechando na mínima. De novo, agora eu estou olhando e operando 2 minutos, mas seria a mesma coisa se eu estivesse operando 5 minutos. A única coisa é que eu usaria lotes menores. Mais uma coisa importante, os gaps estão ficando abertos. Ah, e obviamente eu não estou olhando o chat aí porque vocês estão vendo que está corrido, né? Ainda mais operando 2 minutos. Bom, dá uma folga, a gente fala aí. Eu acho que é uma oportunidade bem razoável, só que é 2 minutos. Aí depende. Se você realmente ainda está demorando muito para processar as coisas, lembra que a sala aqui não é de call, não é para você me copiar aí. Se você acha que 2 minutos é pouquíssimo tempo para você tomar uma decisão, aí fica difícil, melhor você não entrar, aguarda o mercado normalizar, provavelmente você só vai conseguir operar ou daqui a uma hora ou talvez só à tarde.
Mas se você já tem um bom domínio aí da leitura do price action, você está entendendo o que está acontecendo. Ó, nova barra de baixa. Minha vontade é aumentar a lote, para falar a verdade. Vendi um pouquinho mais. Estou baixando o stop. Eu vendi menos, tá? Do que eu tinha vendido mais para cima. E aí, um problema que eu tô tendo num dia como hoje, que é um dia não padronizado, é que as quantidades têm que ser meio na base do meu feeling, não tá dando tempo de fazer conta. Então, o que acontece? Eu entro e meio que confio ali nas linhas do Profit, né? Ele vai me dando, ele próprio vai fazendo um cálculo para mim, ah, o stop tá grande, digamos, sei lá, tô arriscando, digamos, R$ 1.000. Aí eu entro com uma quantidade que eu acho que deu. Por exemplo, a primeira entrada que eu tinha feito nos 5 minutos, eu dividi por dois. Quando eu fui ver, o meu stop, que já estava longo, estava me dando, sei lá, do dobro, ou até um pouco mais do que eu queria arriscar em dinheiro. Então, na mesma hora, o que eu faço? Diminuo o lote. Também meio baseado assim no feeling. Ah, deu mais ou menos o dobro, divido pela metade, está tudo certo. Tá? O problema é que nunca bate exatamente, né? O dobro, não é, e tal. Então você tem que ter uma boa noção de matemática para isso. Se isso é difícil para você, não opera. Aí eu vou lembrar de novo. O nosso objetivo aqui no programa é você lucrar toda semana, não é entrar em todo trade. Se o mercado está difícil, difícil por alguma razão, se ele está diferente, você tem a opção de não operar. Beleza? Aí, tá vendo? São muitas decisões muito rápidas que você tem que tomar. Então agora eu tenho um fundo duplo aqui, mas meu stop está curto, porque eu tinha aumentado aqui a posição. Então o que eu vou fazer? Vou diminuir a posição, se eu conseguir, no mesmo preço que eu tinha entrado, para que eu possa subir um pouquinho o stop. Então o que eu esperava quando eu adicionei é que a barra 17 fosse uma barra de baixa, o mais forte possível. São muitas decisões que você tem que tomar. E muita conta quando ele não está padronizado, quando é um mercado diferente. E não é só porque ele está grande agora. Se eu tivesse nesse momento, se eu caísse lá, pegar uma plataforma internacional, cair lá e comecei a operar um mercado diferente, eu geralmente opero um tempo pequeno aquele mercado para pegar um pouco a manha desse feeling de lote, o que que é um lote legal e tal. Mas se eu chego e começo a operar de verdade o mercado, sem conhecer tão bem aquele mercado, aí eu tenho essa dificuldade que eu estou falando, né? Você tem que fazer muito mais conta, é muito mais desgastante. Porque você saiu do padrão. É muito mais fácil você operar coisas padronizadas. Aí, para isso, você precisa conhecer bem aquele determinado ativo. Só que às vezes vai acontecer de você caiu saiu um número de uma empresa, você olhou o gráfico, acha que o gráfico está bom, e é uma empresa que você não costuma operar, e você resolve que você vai operar ela. Você não vai ter essa facilidade da padronização, você vai estar se adaptando àquele contrato ainda. Tá? E isso é mais ou menos o que está acontecendo hoje. Como está fugindo da regra os tamanhos, como eu estou operando o 2 minutos e não o 5, eu saí da padronização. Portanto, eu tenho que fazer muito mais conta. Agora, por exemplo, como eu achei, ó, eu já vou tirar, já tirei a ordem que eu ia cair fora do que eu tinha adicionado, eu não vou mais cair fora, porque falhou a 17, pelo menos por enquanto. Ainda pode ser, né, uma barra interna depois de uma barra de sinal, mas eu acho que ainda está melhor para uma explosão para baixo. Então, ah, o que eu tinha aumentado de lote, se quando fechou a 17 eu quis sair dela, quando fechou a 18 eu não quero mais sair dela, eu quero manter.
O stop continua mais curto, mas eu acho que o mercado pode correr um pouco. Alan, conservador seria esperar a correção para vender, né? Não, Alan, não necessariamente. Eu acho que aqui, conservador primeiro seria operar os 5 minutos e não o 2, porque o 2 são muitas decisões. Se for operar o 2, operar do jeito mais óbvio. E a venda na 15 era uma das maneiras óbvias. Só o stop acima dela você até podia usar, mas não é um stop tão bom. Ah, aí talvez não fazer o que eu fiz, de tentar ampliar lote, fazer coisas mais complexas, né? Aqui é uma maneira de escalar, eu estou escalando a favor. Nesse caso, eu aumentei, eu estou com mais do que o lote padrão, só que eu diminuí o lote padrão para o que está hoje, né? Meu lote padrão. Eita, pronto. Então, o que acontece? Se o teu lote padrão costuma ser 6 lotes, sei lá, diminui hoje para 2, como lote padrão, entendeu? Se o teu lote padrão é um lote, aí você vai ter que usar esses stops de barra e vai ter que ser num tempo gráfico menor ou não operar. Mas essa venda da 15, eu acho que é uma venda boa, uma venda, para mim, conservadora. Conservadora por quê? Porque nesse ciclo aqui é o que você tem que fazer, esperar uma correção curta, uma barra de sinal fechando na mínima e vender. É isso que a gente faz nesse ciclo. O que eu evitaria seria vender coisas como a 16, para ser mais conservador. Tá? É que eu realmente acho que o mercado está muito bom para vir preencher gap até passar. Está muito pesado. Então eu acho que é um dia que dá para dar uma porrada, então eu tô nessa da porrada mesmo. Mas o. É isso. Ivan, onde foi a primeira entrada? Qual a primeira entrada, Ivan? Do dia, acho que barra 1, né? Barra 2 que eu cheguei a vender. Você está perguntando minha primeira entrada foi na barra 2, tá? Mas eu caí fora no empate depois que fechou a 3. E aí depois eu fui vendo, o mercado tá pesado, então eu quero participar. Eu passei por 2 minutos. Primeiro eu vendi na barra 9, acabei caindo fora, né? Aqui acima da. Eu caí fora aqui na 14 e depois perdi um pouquinho, menos do que eu tinha me proposto. Depois vendi na 15, com stop acima da própria 15, consegui vender um lote razoável, próximo do meu lote padrão normal. O stop estava aqui, ó, estava 160 pontos. E eu consegui adicionar na 16, ou seja, eu estou relativamente alavancado num mercado que eu acho que está para cair, que está num ciclo forte de queda. Problema, já rompeu a linha aqui do canal estreito, mas ele ainda está deixando os gaps. Portanto, mesmo que ele venha corrigir, eu não espero uma correção para cima, assim, uma reversão, né? Eu espero uma correção minoritária. Aí me escrevam aí, correção minoritária, o que que eu acabei de falar dela? Se eu vejo uma correção minoritária, eu espero o quê dessa correção minoritária? O Bruno falou falha, mas dá para ser mais específico, porque eu fui bem específico no que eu falei hoje. Isso é importante, pessoal. Isso é mais uma perna, mais ou menos. Ela falha e continue a tendência, mais ou menos. Não vá longe para cima ou fique lateral. O Rafael falou, mais ou menos, Rafael. Corrija pouco. Não, vamos lá, pessoal. Vou falar de novo. Prestem atenção agora. 20 respostas, ninguém prestou atenção, pô. A correção minoritária, você espera que ela vire ou uma lateralidade ou uma bandeira de baixa, beleza? Você acha que a probabilidade dela reverter contra a tendência é
baixa, tá bom? Agora, reverter não é isso aqui, ó. Isso aqui foi minoritária mesmo. Eu estava falando isso na 12, tá? Isso aqui foi minoritária. Ela corrigiu um pouco, corrigiu em duas pernas, uma, duas, e virou uma bandeira de baixa. E aqui é a mesma coisa, é um sinal de alta? É. Mas eu espero que, no máximo, ela suba até mais ou menos aqui, fique lateral, mas eu não espero que ela vá subir, preencher gaps, nem nada disso. Como essa está muito forte, eu não espero que ela fique lateral. Eu espero que ela venha aqui embaixo preencher esse movimento, pois esse gap que eu nem sei onde é, que eu acho que eu tracei no. Enfim, contar que o gap é aqui, mas eu acho que é mais para baixo ainda. Acho que é aqui na. E isso faz diferença, porque o dia está tão grande. Ó, vocês estão acompanhando aí, né? Eu tô operando um swing e é para dar uma porrada. Acabou de chegar na média móvel dos 60, pelo que eu tô vendo ali, né? É. E agora? Agora eu tô pronto para realizar lucro parcial, porque lembra, estou alavancado. Eu tô com mais do que o meu lote padrão. Aliás, eu vou me proteger agora, meu stop já está no zero, tá? Ah, o Bruno escreveu, certo? Quando temos uma reversão minoritária, esperamos que ela fique lateral e se torne uma bandeira a favor da tendência. É mais ou menos isso, Bruno. Ainda não é isso. É ou que ela fique lateral e aí vire um ciclo lateral, ou que ela fique lateral ou corrija e seja uma bandeira de baixa. Ou seja, você espera que ou vá ficar lateral ou que vá mais para baixo. O que você acha que é menos provável é que ela reverta para cima. Então, o que você escreveu, na verdade, é que você espera que obrigatoriamente vá continuar para baixo. Não. Você espera que vá ou virar um ciclo lateral, por exemplo, 20 barras laterais, já é um ciclo lateral. Ou você espera isso que aconteceu, uma correção em duas pernas e volta a cair, que é um tipo de bandeira de baixo. Ou um TTR, e volta a cair. Ou uma wedge, bandeira de baixo em forma de wedge, e volta a cair. Ou vai no máximo até a média e volta a cair. Ou vai até uma linha de tendência de baixa e volta a cair. Beleza? Você não espera que ela vá reverter e preencher ah, gaps acima, ou se você está enxergando um spike and channel, que é spike and channel, você não está esperando que vá para o início do canal. Então, você não espera uma reversão, tá bom? São coisas diferentes. Percebeu a diferença, Bruno? E era que faltou super pouco para minha realização de lucro. Super pouco mesmo. Eram 50 pontinhos, menos 45 pontos. Mas tocou na média dos 60 e corrigiu. Mas eu não espero que essa correção vai ser uma falha e uma reversão. Agora, eu olhando 2 minutos, eu já começo a pensar nisso, né? De dele fazer talvez até ir até acima da 15 e virar uma lateralidade. Eu não acho que é o que vai acontecer, mas eu já começo a enxergar isso. Por quê? Aqui já é um padrão de reversão majoritária de tendência, o qual eu não espero uma reversão majoritária. Olha que doido. São dois conceitos diferentes. Um é o setup, o padrão, reversão majoritária de tendência. Quebra de trendline, ah, né, teste da mínima anterior, barra de sinal. Esse é o padrão, esse é o setup. A outra é o conceito de reversão majoritária, que é, eu espero que ele vá longe para o outro lado e vire uma tendência para o outro lado. Então, eu não, é um padrão de reversão majoritária de tendência, o qual eu não espero que vire uma reversão majoritária. Eu espero que esse padrão de reversão majoritária de tendência, no máximo, leve aqui talvez a máxima da 15, né, e fique lateral. Tá?
Isso mesmo, Bruno. Foi isso que faltou na sua colocação. Rafael Felipe, a perna de alta ao final do dia de ontem não aumenta a chance de uma correção mais forte em um canal amplo? Aumentar, aumenta em relação a um dia normal. Mas aqui, ó, ela já voltou 2/3. Isso já está muito mais para uma lateralidade e ser sugado aqui para preencher esse gap do que para ele voltar. Então, ah, aumenta as chances de ir para cima em relação a um dia normal. Em relação a um dia em que ele simplesmente começou tendência desde a abertura, né? O fato de você ter um histórico de alta melhora assim a chance do que se isso aqui fosse abaixo de uma tendência dos longos que lateralizou e esse é o primeiro rompimento, tá? Mas ele ainda assim a chance maior foi dada a partir da barra 1 dos 5 minutos ou aqui do 2 minutos mesmo, quando ficou always in short. E aqui eu poderia ficar, se eu tivesse doido, tá? Eu tô me segurando aqui para não alavancar. Se eu tivesse realizado o lucro bem na média dos 60 minutos, agora eu recolocava aqui, tá? Só que eu estava realizando lucro aqui mais ou menos. Ele não chegou. Mas agora é um novo setup. É legal que vocês vão vendo setups nesse ciclo. Essa é a vantagem do 2 minutos. Mas raramente ele é assim como está hoje, que é um mercado muito grande, já andou com certeza mais de 2.000 pontos aí, daqui a pouco a gente olha. Então hoje é um dia atípico. E um dia atípico, talvez seja melhor você não operar se você está machucado, se você não tem confiança ainda, se você ainda está aprendendo, melhor não operar. Mas se você está se sentindo bem, já conhece os padrões, sabe como operar uma tendência forte de baixa e acha que dá conta, eu não vejo problema você operar por 2 minutos, tá? Mas a maioria eu acho que não deveria operar. Agora, operar o 2 minutos não significa que você tem que operar fazendo o que eu estou fazendo de alavancar, tá? Tudo num canal estreito desse, tudo é motivo para venda, até a barra 14. Eu não vou marcar, porque aqui no nosso programa a gente tem uma meta específica, então a gente entra nos setups que são mais fortes, que são os melhores. E os melhores são para vender, são barras de baixo fechando na mínima, embora barras de alta sejam ótimos setups para venda, a gente não está marcando eles, a gente enxerga eles, mas não está operando eles, tá? Se fosse abaixo aqui, era aqui. Eu gosto de vender fechamentos, né? O Al gosta mais de vender um tique abaixo. Hoje eu até que eu vendi um tique abaixo algumas coisas aqui. Esse aqui, normalmente eu marcaria, tá? Venda limitada acima da 3. Mas aqui ainda não estava tão forte, tinha sombra e tinha barra de reversão. Então não, porque a gente está com um perfil mais conservador. Normalmente eu venderia 14. Normalmente eu venderia o fechamento da 10, tá? Coisas que a gente faz no price action, mas a gente não está fazendo aqui no programa, porque a ideia do programa é você bater meta, tá? Ele não é, encontrar as entradas de price action. E é através do price action você bater as metas. Então a gente está pegando as entradas mais conservadoras, tá bom? E o jeito mais fácil de se operar é esse, operar abaixo de barras, ou no fechamento, ou abaixo de barras de baixa fechando na mínima. Beleza? Ó, vou dar uma modificada aqui, porque realmente já pode estar formando aí, já formou, né, um padrão de reversão majoritária. Por que que eu não estou operando na compra esse padrão de reversão majoritária? Porque eu já fiz muito disso na vida e já aprendi que é ruim. Então, o padrão de reversão majoritária ele está dado. Uma quebra de linha de tendências, tem duas barras acima dele, até um teste da mínima anterior e barras de sinal, né?
Ou seja, o padrão é esse. Mas o contexto não é bom para uma reversão. Os longos eles estão muito fortes para baixo. Ó, mais uma vez. Tá vendo? Um padrão forte de tendência, tudo é venda. Um padrão fraco de tendência, não. Aí você quer correções profundas. Mas, de novo, reversão majoritária. O contexto tem que ser bom, do modo geral, e aqui não é bom. Aqui está muito mais para ele ser sugado e preencher esse gap aqui, que é o início da perna de alta. E a outra coisa é a reversão, o padrão de reversão, esse não está muito bom também. Geralmente você quer que ele vá longe da linha de tendência, que ele vá longe da média móvel, que ele dure umas 5 a 10 barras subindo, forte, barras fortes e tal. Tá? Depois ele dure umas 10 barras aí caindo, 5 a 10 barras caindo de maneira fraca. Aqui a gente tem barras relativamente fortes, gaps ficando abertos, ó. Gap é sinal de tendência, pessoal. Gap aberto, assim, um atrás do outro, é sinal de tendência forte. Aqui tinha mais um que acabou de fechar. Tá vendo? Então, você quer uma primeira correção muito forte, rompendo a média móvel, depois você quer uma nova perna testando a mínima anterior que seja fraca, e essa foi forte. Portanto, o padrão de reversão majoritária de tendência é ruim, o contexto também é ruim, por isso, eh, eu espero que essa não seja uma reversão majoritária de tendência, que vai levar a uma reversão majoritária de tendência. São dois conceitos, tá? Um é o setup, o outro é relacionado ao contexto e tal. Beleza? O setup, reversão majoritária de tendência, pode levar a uma reversão majoritária de tendência, né? Ou seja, uma tendência para o outro lado, mas a maioria das vezes ele só muda o estado da tendência, de tendência de baixa para tendência lateral. Então eu espero que, se for ter uma reversão aqui, seja só isso. Beleza? E aí, ninguém ficou assim, ó, hã? Eu lembro quando eu escutei isso pela primeira vez, eu falei, nossa, agora eu entendi. Os dois conceitos de reversão majoritária. E isso não está escrito exatamente, tá? Materiais. Você pesca isso e também escuta o UOL falando coisas parecidas com isso. Mas isso foi uma das coisas que virou meu jogo em reversões majoritárias. E também depois, né, quando ele começou a tratar, dar orientações melhores para reversão majoritária, também mudou bastante meu jogo nisso. Antes eu pegava qualquer coisa e ficava estopando. Aí falava, se eu for 2 para 1, tá tudo certo. E não tá. Porque aqui você não tem 40% de chance de conseguir 2 para 1. Você tem menos. Então não adianta ir 2 para 1. Tá? Ó, não preencheu nem o gap da 8 aqui. O gap com a correção e a mínima da barra 18. Não, da barra é 17. Aqui também, né? Micro gap, exatamente. Ó, tá vendo? Estão ficando micro gaps abertos. Testa nem a mínima anterior, pessoal. Nem isso o mercado está fazendo. Olha a 12, que foi a mínima antes da correção. Nem lá o mercado não chega. Tá? Isso é sinal de pressão. Talvez daqui a pouco venha a preencher esse gap, mas esse azul. Mas não preencheu. Portanto, é uma tendência forte. Eu nem penso em correção. Isso aqui está no curso Fundamentos lá, tá? 4 semanas de Price Action. Para quem tem dúvida disso, a partir da aula, o que? Da semana 3 ou 4, né? Acho que é a 3, a gente trabalha muito essa parte de pressão. E se a pressão está forte, primeira coisa é, se a pressão de baixa está forte, eu não compro. Segunda coisa é, eu vou operar com tendência forte, vou vender baixo. Vou vender, inclusive,
a 26. Vou vender até mesmo a mínima da 22. Eu vendo tudo. Stop. Se você usa um stop curto, você vai ser estopado várias vezes para fora de uma tendência boa. Hoje é um dia em que stops curtos não estão funcionando bem. Aqui deu quase 150 pontos, então é uma exceção. Aqui dá 15. Os outros stops todos super compridos. Ó, acima da 4 quando vendeu assim, 600 pontos. Para quem quer usar o stop mais óbvio, que é acima da um, e qualquer entrada aí acima da um é o melhor stop. Mas você vai ter que vender, usar um stop 2.000 pontos acima e esperar que o mercado ande 2.000 pontos. 1980 pontos. Eu ia cair fora aí com 2.000 pontos do dia, mas depois dessa pausa, essa bandeira de baixa aí, eu acho que ele vem mais. Então, eu acabei de tirar. Eu ia desalavancar, porque a minha ideia era desalavancar durante a 22, mais ou menos aqui, e, ah, e vender novamente. Mas eu não vendi novamente porque eu não saí. Então, não tem mais sentido eu desalavancar agora, porque ele já fez o que eu esperava, que era a correção. Então, eu vou esperar um novo clímax, talvez. Então, eu joguei lá para baixo. É isso aí, Bruno. Meu filho ganhou no jogo de basquete, venda. O vizinho deu bom dia, venda de novo. É mais ou menos isso. Eu não lembro exatamente disso que você está falando. O que você está falando, eu lembro mais do Lobo de Wall Street. É a sua, sei lá, tá com problemas financeiros? Pega o telefone. Sua namorada te acha um perdedor? Pega o telefone. Quer comprar um carro novo para sua mãe? Pega o telefone, né? Mas trazendo para cá é bem isso mesmo. Tá? Venda por qualquer razão. Está chegando a hora de voltar para os 5 minutos. É que eu comecei já a operação no 2 minutos, mas talvez você tenha razão. Vamos ver. Onde é que está o stop? Os 5 minutos. Cara, tá aqui em cima, velho. Eu realmente não vou conseguir operar nos 5 minutos. Eu preciso de uma correção profunda seguida de uma nova perna, tá? João Vitor, torcendo para tudo dar certo com o Lula. Pelo menos tem alguém. Oh, que bom. Mas independente do Lula, eu acho que a questão não é. Acho que ninguém tá assim, né, quero que ele morra. O pessoal só quer que ele faça as coisas fiscais que ele não tá fazendo, já que a gente já conhece, né? O cara tá. Você contar Lula e Dilma, estamos falando aí de 20 anos. Vai fazer 22 anos. É muito tempo, a gente já conhece os caras, né? E o Brasil não tá bem, né? Então não dá para nem culpar outros presidentes. E aí a questão fiscal está deteriorando, 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 até que chega um ponto que a gente passa a ter problemas muito sérios. Então, o mercado quer o quê? Investir, quer saber da economia, não quer saber muito de política. Mas quando você tem interferência na economia, aí o mercado age através do que ele pode agir, que é através do dinheiro, né? Não para ter influência no mercado, é fazendo aposta. Então, digamos que algum problema de saúde levasse o Lula por conta própria a desistir de 2026, né? Ou até mesmo sei lá, resolver curtir a vida e tal. E aí entra o Alckmin. Aqui em São Paulo, o Alckmin não tá assim muito bem, não tá com muita moral não, mas ainda assim, o pessoal sabe que o Alckmin, pelo que ele fez em São Paulo do ponto de vista de conta pública, é um cara mais austero, não gasta muito. E aí o mercado teve essa reação ontem. Em 4 minutos subiu 3.000 pontos. Para você ver a angústia, né? Ó,
60 minutos, uma barra de baixo fechando na mínima. Do jeito que tá, é capaz de nem parar aí. Bom, três puxadas. Ah, a gente também não pode, quando a gente está operando tendência forte, ah, esquecer de olhar o que está na nossa frente. A gente tem um. Eu não vou. Ó, contando a partir dessa fase, vamos contar que o rompimento foi da barra um à barra 9, tá? Mesmo tendo pausa e tal. Vamos contar que foi uma coisa só. Meio que foi, né? Aí o canal começou aqui a partir da 10. Esse canal já está com uma, duas, três puxadas. Beleza, três puxadas, o Edge. Vou comprar? O que vocês acham diante do que a gente conversou hoje? Hoje está sendo uma aula muito útil do ponto de vista de tendências fortes, viu, pessoal? Tá, até vou pedir pro Gab, mesmo que talvez vocês não tenham percebido ainda, mas talvez quem tiver mais maduro, e quando cada um de vocês estiver mais maduro, vocês vão perceber que aqui está um bom ouro. Mas vamos lá. Diante do que a gente conversou hoje aqui, tenho três puxadas. Vou comprar? Não. Por quê? Por que que eu não vou comprar? Muito forte, tá bom. Mas qual a razão de eu não comprar? Eu não vou comprar porque eu espero que qualquer reversão seja o quê? Majoritária ou minoritária? Minoritária, claro. E se eu estou esperando reversão minoritária, eu acho que vai ser o quê? O que vai acontecer com o preço, que é o que me interessa? Vamos lá, não me decepcionem agora. Hã? Ah, mais uma barra de baixo. Tudo isso aí é venda, tá? Eu não estou vendendo mais porque eu já estou alavancado, não vou vender. Tudo isso é venda. Diego falou cair. Não é cair, Diego, tá? O Lucas falou certinho. Vire uma lateralidade ou uma bandeira de baixa. Ou seja, o Lucas falou que está correto. Vire que qualquer reversão seja minoritária, ou seja, que o mercado ou fique lateral, ou depois de uma breve pausa, uma breve correção, volte a cair. Beleza? Mas reversão não. Então, apesar de ser uma wedge, pelo contexto, e o contexto aqui é principalmente dominado pela força da queda de hoje, a partir da barra um, tendência desde a abertura, por causa desse contexto, a chance do mercado subir muito forte é baixa. Claro que você vai baixando seus stops, afinal de contas, vamos lembrar aí que o que fez o stop subir, o mercado subir ontem foi a cirurgia do Lula, né? Ninguém nem negou isso. Eu achava que ia ser um problema para os meios de comunicação comunicarem, sendo politicamente corretos. Mas não, a galera falou a real mesmo. Se vocês olharem nos meios de comunicação, é isso que eu estou falando para vocês. Eles acharam uma boa maneira de dizer que a doença de uma pessoa acabou levando o mercado a subir, né? Uma intervenção cirúrgica. Faria Lima é má. Não, não é nada disso. É isso que eu falei para vocês. É uma questão realmente financeira, fiscal. Bom, o stop correto mesmo tá só acima da 15. Eu, eu deixei um stop provisório aqui, acima desse gap, tá? Porque não faz sentido se eu for estopado. Eu digo, tá para sair boletim médico, eu acho que é meio-dia, mas vai que sai antes. Ah, se sair alguma coisa relacionada a uma piora, que não é o que parece que vai acontecer, porque parece que o procedimento é simples, o mercado pode fazer isso aqui de novo. Então,
eu vou baixando o stop, mais do que eu costumo baixar. O pessoal fala aí, ó. Microlinhas de tendência, a gente tem vários motivos para queda. Várias coisas. Reforçando a queda. Tá? Microlinha aqui, ó. Primeira vez que rompe uma microlinha, desde que essa aqui começou. Aliás, essa microlinha vem desde aqui de cima. Ela fez um movimento parabólico e acelerou, mas não vai acima da máxima de uma barra do 2 minutos há muito tempo, desde a 24 até a 33, 9 barras. Aí foi agora. Geralmente, quando isso acontece, ele faz uma nova mínima e aí depois acabou o efeito da microlinha. Mas aqui é um gap longo com efeito magnético muito provavelmente muito forte. Aqui, ó. Lembram como é que traça linhas, né? Entre undershoot, ou seja, entre não ultrapassar e entre você achar um ponto que ultrapasse, você fica com o ponto que ultrapassa. Ultrapassar é o quê? Aqui no meio cortar a reta. Vamos ver em pontos, desde a venda aí da barra 15, 734 pontos, tá? Desde a venda da 15, arriscando 150 e ainda alavancado. Ou seja, uma operação até aqui 5 para 1, tá? Eu resolvo a semana, e se eu der um pá, se eu né, tivesse zerado na semana, e operar só hoje, eu já bateria uma meta de 5R. Para vocês verem que dá para fazer isso. Eu não acho que é o dia mais fácil para operar, porque tinha esse problema de tamanhos, que eu acabei conseguindo resolver por uma sugestão de um colega de vocês. Quem foi que me ajudou nessa até? Porque eu não tinha nem pensado no 2 minutos. Mas hoje é um típico dia para pensar, né? Ó, tudo isso é venda, tá? Pode não ser a melhor venda do mundo. Pode ser difícil de colocar o stop. Eu estou falando só de entrada. Mas tudo isso numa tendência como essa é venda enquanto você tem força e tem alvos abaixo. Nesse caso, magnetos abaixo, coisas sugando o preço. Tá? Aí, alguma dessas vendas vai falhar e ele vai fazer uma correção. Mas é assim que muitos HFTs operam. Tá? Fundos de alta frequência aí, máquinas e tal, eles vão vendendo. Pequenininho cada um. Vende, 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 vende. Vem vendendo desde aqui de cima. Barra 1, always in short, vendeu. Barra 4 fechou abaixo da metade, vendeu. Vende acima da 3. Ele vende todas as razões para vender, todas pequenas. Aí vai fazendo alguma salada aí de stop relacionado à volatilidade. Tem aquele. Eu não sei se os fundos usam isso, mas eu acho que são coisas parecidas com aquele Parabolic SARS, sabe? Então vai fazendo conta de uma série de coisas ali para colocar o stop. Aí de meia tem notícia nos Estados Unidos, bem lembrado. Rodrigo, a gente está no 2 minutos, tá, pessoal?
porque o mercado está muito grande no 5. Aí você vende nos 5 minutos também, deixa eu ver. Tudo é venda nos 5 minutos. Todas essas foram vendas. A 2 que eu vendi, mas homem de pouca fé, né? Caí fora. Depois tive que caçar aqui uma venda. Não foi tão. Quer dizer, parece que não foi distante, mas foi, né? Acabou sendo não muito abaixo, só 150 pontos. Mas aqui eu não ia conseguir fazer essa entrada nos 5 minutos. Tá? Eu ia vender na 8. Então, aí sim seria uma grande diferença. Então, eu vendi a 2, caí fora no empate quando fechou a 3 ali, né? Durante a 4. E aí eu só ia vender 630 pontos abaixo. Tudo isso, os fechamentos abaixo da metade, todo o fechamento de alta, tudo isso foi venda no 5 minutos. Agora, aqui para nossa academia, né, para o nosso programa, a venda foi na 2, mas estava muito grande, talvez fosse melhor não operar. A venda abaixo da 10. Tá? Bom, vamos ver aqui. Falhou na 36. E pode ser que a gente venha a ter logo, em breve aí, né? Barras como a 13 ou a 14. Então eu preciso pensar se eu vou realizar lucro parcial, total, ou se eu vou levar lá para baixo. Tá? Por enquanto, eu estou colocando uma realização de lucro de uns 300 pontos, mais ou menos. Mas não sei se não é melhor. Eu vou esperar essa barra. O problema é que isso pode correr, porque o mercado está grande. Tá? Mas eu vou arriscar. Vou arriscar que tudo que ele vai tentar fazer para cima vai falhar. Gabriel falou aí um quote de quem? Quem que falou isso aí, Gabriel? Olha quanto dinheiro deixado na mesa, Gabriel. Me salvando. Dois R só. Mas só para quem só empatava nesse padrão, tá melhorando. O que que é isso aí? Ah, eu te falei, né? Tá bom, é verdade. É uma conversa que a gente teve, né? Eu me lembro, sim. Tá conseguindo acertar esse padrão aí? Porque você tava fazendo boas entradas, né? Só não tava conseguindo alongar. Ah, e repara que você não tem, nenhum de nós tem garantia nenhuma de que isso não vai explodir, porque não tem stop bom a não ser acima da 15. Ontem já deu uma explosão aqui. O mercado está super sensível. Então, finalmente um dia de tendência desde a abertura, depois de lateralidade brabo por semanas. Eles aparecem, cara. Às vezes fica um tempo só lateralidade, lateralidade, depois vem, às vezes, umas semanas que são tendência, tendência, tendência. Mas geralmente é uma vez por semana uma tendência forte dessas. E os outros dias, um dia travado e outros 3 dias normais. Olha aí o mercado. Três puxadas. Parabólico. A maioria não entende isso aqui, das reversões minoritárias. Isso é um ouro incrível, tá? Isso faz toda a diferença, porque se você está estudando price action, você vai falar, ué, mas e as três puxadas? Ah, três puxadas num contexto que não interessa tanto. Tá? Alex, nos 2 minutos, vendas acima de barras com stop acima da 23 seria uma boa ideia? Acima e abaixo de barras. Tá, Alex? Eu estou marcando só as com barra de baixa fechando na mínima, porque é mais fácil. Marcar mais uma aqui. Que não está na mínima, mas é uma barra de baixa, tá? Se vier abaixo dela aqui, ordem stop. Não é call, pessoal, de novo, tá? A gente está vendo as entradas possíveis, tanto que eu não estou nem vendendo aí. Estou vendido, não estou vendendo, tá? Fique bem claro isso. Mas as vendas de barra de alta, vendas acima de barra, ah, venda por qualquer razão, é o caso de venda por qualquer razão. Venda por qualquer razão é o nome dado a isso.
que nem tem sell da close, é venda fechamento, não quer dizer que você vai vender o fechamento. Quer dizer que você vai vender ou abaixo de uma barra, ou uma leve correção, ou vender o fechamento mesmo, né? É assim, fechou uma barra, você entra. Não é o caso aqui. A gente não tá sell the close. Sell the close foi aqui na 5, foi na 9. Aqui a gente está venda por qualquer razão. E isso é um rompimento em tempo gráfico maior. Especialmente se der continuidade, cara, já espero preços lá para baixo. Só que já andou, sei lá, 2.000 e tantos pontos. Será que hoje em dia de 4.000 pontos? Isso é super raro. Pelo tamanho, pela amplitude, que não costuma dar isso, eu não acho que ele vai andar os 4.000 pontos, porque não costuma, mas vez ou outra, poucas vezes no ano acontece. E se é um dia para acontecer, pelo visto é hoje, porque está muito forte ainda. Tá? Ó, esse é o diário formando. Tem gap negativo aqui, né? Que é gap negativo? É um gap de corpo. O corpo de nenhuma barra fechou aqui abaixo disso, tá? Se sobrepôs. Fechou não, né? Podia ter aberto aqui e subido. É, não, ele abriu com gap e deixou o corpo lá para cima. Eita, fui falar aqui, ó, fui resolver outro assunto, o mercado começa a subir. E agora? E agora, dependendo dessa barra, pode ser que eu caia fora de pelo menos de um pedaço no fechamento dela, tá? Porque aqui, vamos pegar o 2 minutos, muito mais fácil. Ó, aqui eu vejo a tendência forte, eu não compro, mas eu continuo olhando o mercado, continuo olhando que tem três puxadas, continuo olhando que esse movimento foi parabólico, continuo olhando que ele já rompeu a microlinha de tendência, já fez uma nova mínima e deu barra de sinal. Eu posso não comprar para uma compra nova, para uma aposta do mercado fazendo uma reversão majoritária, mas eu poderia comprar para uma aposta minoritária, se eu fosse, né, um trader muito experiente que opera esse tipo de coisa, mas eu prefiro não fazer. Se você é um trader inexperiente, de jeito nenhum que você vai fazer uma coisa dessa, então poderia comprar para um scalp até a média, por exemplo, ou poderia comprar para cair fora de vendas, nem que seja um pedaço das vendas. Não comprei, porque ele não fechou forte, fechou sombra e fez nova mínima. E deu nova entrada na venda para traders mais agressivos. Fechou uma barra de corpo de alta, o cara vende. Bom, vamos começar a botar, né, no bolso, pessoal. Esticado assim, você enxerga como uma, não vou falar uma bênção, mas uma oportunidade aí. Tá? Geralmente você espera o fechamento da barra, mas como essa já andou bastante, eu já coloquei uma ordem aqui, ó. Mas quando você tem uma barra esticando, você pode usar ela como uma oportunidade de realizar lucro o mais, né, ganhando bastante. Então eu vou, a parte que eu estou alavancado e mais um pouquinho, eu coloquei para cair fora aqui. Ou posso esperar a barra fechar com o risco dela fechar na máxima, tá? Se você quer uma regra, espera a barra fechar. Então, em relação ao preço médio, vai ser 800 e
vários pontos aí, 840, sei lá. Ah, que dizer no mercado. Ó, repara que o magneto tá bem aqui, né? Eu não sei se é aí, porque eu vou ter que subir o tempo gráfico para conseguir achar esse gap. Mas eu acho que é isso aí mesmo. Oi, filhota. Vem falar oi pro pessoal aqui. Vem cá, filho. Ó, vem ver um bingo, filha. Ó, vem ver o bingo com o papai. Olha lá, olha lá. Olha a linhazinha. Não quis ver, não quer ver o bingo. Então tá bom. Eita. Depois eu treino ela pra querer ver o bingo, pessoal. Tá. Ai, meu Deus do céu. Pera aí, pessoal. Não, 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 não. Não. Pera. Bingo? Tá tudo certo aí? Ah, que susto. Pronto, deu certo. Bingo. Quer dizer, bingo parcial. Eita. Ela começou a correr aqui atrás. E aqui tá meio perigoso porque a gente ainda não colocou o guarda-corpo. Mas vamos lá. Tô deixando correr um pouco mais, um pedaço. Foi mal a confusão aqui. Ó, como tem um número redondo de 128 mil, eu vou deixar um pouquinho abaixo. O gap é um pouco mais abaixo, é no 90, mas eu vou deixar dois ticks acima para finalizar. Desconcentrei um pouquinho, mas ainda bem que foi. Vamos lá. Atenção, 30 pontinhos, 10 pontinhos, um pontinho. Bingo! Foi boa essa, hein? Mil pontos praticamente. Ai, ai. Eu desconcentrei um pouquinho aqui porque eu passei um susto agora. Mas deu certo. Ah, e ela começou a chorar, que a mãe foi pegar. Mas essas coisas atrapalham um pouquinho porque qualquer coisa que você saia do foco que você tá, atrapalha um pouco. Ainda bem que essa vez foi a favor, mas eu nem consegui curtir direito aqui, pô, meus 1000 pontos. Ela começou a berrar alto aqui. Faz parte também da. Mas vamos lá. Enfim, vocês viram aí como que se opera um swing. E hoje foi no 2 minutos. Foi mais fácil operar no 2 minutos. Quem foi que me deu a dica dos 2 minutos mesmo? Agradeço aí, porque eu realmente não tinha.
Eu não tinha me tocado, sabe? Não tinha, não tava pensando nisso, Fernando. Boa. Obrigado, viu, Fernando? É, tá aí uma coisa que eu não ia. Vai chegar o Pix, Fernando. O Pix vai para pagar esse guarda-corpo aqui de vender um rim para pagar. Pelo amor de Deus, tá tudo muito caro, né? Deixa eu falar uma coisa, acabou? Não, eu saí porque eu quis, tá? Eu bati, ó, pra vocês terem uma ideia. Em termos de R, quase 7 R, essa brincadeira aí. Em termos de pontos, mas em termos, como eu tava alavancado, um pouquinho, não tava super alavancado, quase 9 R. Numa operação, aquilo que eu falei para vocês, uma vez por mês, duas, três, sendo conservador, se você operar direitinho, você consegue dar essas porradas em termos de R. O que você não pode deixar é um dia ser o contrário, um dia você perder 10 R, tá bom? Então, e aí esses 10 R que eu ganhei hoje, eles vão elevar minha média da semana. Então, sei lá, eu não estava muito fazendo conta de Rs, mas já sabia que as coisas estavam indo bem, né? E, ou seja, mais do que bati a meta dessa semana. Porque eu tive um dia muito fora da curva. Então, um dia fora da curva você pode ter a favor, você não pode ter dia fora da curva contra, tá bom? O João Bingo, meus primeiros 1.000 pontos. Parabéns, João. Seus primeiros 1.000 pontos foram aqui no programa. Parabéns aí. Quantos R's? Isso que eu queria saber. Quantos R's você fez? Roberto pegou 700 pontos na venda. E, de novo, não acabou, tá, pessoal? Mas a gente já tem um, dois, três clímaxes consecutivos. Já preencheu o magneto, assim, importante. Ele já deu uma amplitude. Só hoje, ó, já andou 2.000 e quase 2.700 pontos. E aí, olha os 5 minutos como tá climático. Não, é o 2 minutos mesmo. Como tá climático. Pera aí. Ué. Ah, é que eu tinha passado. Ó, tivesse eu. Se eu não tivesse caído fora e deixado um pedaço para correr, eu caía fora de mais um pedaço. Porque aqui eu já tenho clímaxes consecutivos, o objetivo principal, acredito eu, do mercado, cumprido, barra de sinal. Geralmente você cai fora de um pedaço, né? É muito provável que a gente venha a ter uma correção agora, uma reversão. Qual é a reversão mais provável que a gente tende a ter aí, pessoal? Ó, o João fez 6R, o Danúbio pegou 1.159 pontos, né? É, claro que é o 9 porque deve ter tido aí lotes, entrou isso aí e tal. O Daniel pegou 2,5R hoje, foi conservador em relação ao stop, tá perfeito, pegou um stop longo. Quantos pontos você pegou, Daniel? Para dar 2,5. O Elvis pegou 2 Rs e meio. E eu tinha perguntado aqui se essa reversão tende a ser majoritária ou minoritária. Como é um clímax muito forte, né?
Aumentou um pouquinho a chance de, se a gente tiver um rompimento para cima, ela eventualmente acabar sendo majoritária. Mas a chance maior ainda é uma reversão minoritária, e a chance dessa reversão minoritária ser lateral é o que está dominando. Então, ela ser uma bandeira de baixa, ainda dá, deixa eu ver, ainda dá talvez buscar mínima de ontem, alguma coisa assim, né? Mas eu acho que aumentou muito a chance de ser lateral, porque a gente já tem o clímax consecutivo, os clímax consecutivos, já né, teve um movimento parabólico agora, nesse final. Geralmente, quando você tem uma perna forte, numa tendência já prolongada, e uma perna mais inclinada aparece, 80% das vezes ele vai corrigir. Ele vai ter uma correção em até 5 barras. Começa uma correção em até 5 barras, e essa correção geralmente dura de 5 a 10 barras do tempo gráfico mais alto em que houve isso. E o tempo gráfico mais alto eu não sei nem dizer qual é. Acho que não é o 60. 60 não está sugerindo correção. O 30 é um big up, big down. Pode ser ainda um rompimento que vai para preços bem mais baixos, tipo aqui. Mas o mercado já andou muito hoje. 15 minutos não são clímaxes consecutivos. Eu acho que 5 minutos é um bom tempo para a gente pensar em TBTL dos 5 minutos, ou seja, 5 a 10 barras, vai dar aí de 25 a 50 minutos, uma hora de correção. Ou seja, até a abertura de Nova York, a gente esperar uma correção lateral, eu acho que é uma boa aposta. Entendeu? Peguei uns 1.000 pontos, porém fui fazendo scalps com 50% da posição, reentrando, gerenciando o risco, e conseguiu 2,5, mas conseguiu bem consistente. Parabéns aí, Daniel. Matheus conseguiu 2R. Eu consegui mais Rs porque eu fui muito agressivo. Eu passei por 2 minutos, eu entrei numa barra relativamente pequena, usei a própria barra como stop, a chance de eu ser estopado ali era grande, pelo menos 50%, eu acho, pelo tamanho da barra e vindo de duas barras de alta. Usar um stop aqui, a chance é grande de ser estopado. Se eu fosse estopado, eu entrava de novo. E aí, se eu fosse estopado de novo, eu parava. Com essa visão, né? Parava o dia. Daniel, aula muito rica de conteúdo hoje. Vou assistir novamente, legal. Vamos separar essa aula aí, tá, Gabriel? Eu acho que foi uma aula boa porque a gente teve a oportunidade de ter uma condução de um trade. O Rafael fez 2Rs, 500 pontos. Tá saindo o número agora também, tá? Boa aula e tal. Pessoal, vamos parar a aula, porque eu acho que senão a gente estraga a aula um pouco. Porque a gente fica num assunto, eu acho mais interessante que vocês tenham essa aula mais curta e revejam essa aula. E depois, senão, você vai olhar lá, tem 2 horas, não sei o quê, né? Eu acho que se a gente para por aqui, todo mundo já deve estar um pouco cansado, porque esse tipo é emocionalmente cansativo, esse tipo de trade. Mas esse é exatamente o trade que eu insisto tanto para vocês fazerem. É melhor você operar isso, uma tendência forte, que é muito mais fácil, o mercado vai a seu favor. É emocionalmente difícil você controlar a sua ansiedade, porque você vai ganhando, 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 ganhando. É emocionalmente difícil usar um stop mais longo, mas vocês viram que tem maneiras, né? Mas a sua chance de sair positivo no dia é muito maior se você aguardar esse tipo de coisa. Hoje foi mais forte do que costuma ser, foi uma tendência desde a abertura, mas esse padrão que eu operei no 2 minutos, ele se repete nos 5 minutos praticamente todos os dias. Eu vou dar alguns exemplos aqui, antes da gente encerrar. Mas aqui, ó, já é meio. Aqui já não é mais vendas, tá? Tanto que eu não coloquei lá no 2 minutos. Aqui já é um terceiro clímax e tal. Você evita o seu declose. Deu certo? Deu.
tá? Aqui microlinha e tal, você consegue operar isso aqui a favor. Ah, mesmo ontem, é que aqui você não consegue colocar o stop. Mas digamos que fosse uma barra de um tamanho razoável, o stop abaixo de metade da barra é um mínimo aí que dá para você usar. Ó, tendência forte, mercado anda. Depois, tendência forte, barra um de hoje, um 2 mercado anda. Always in, tudo isso é always in. Tá? Você pega a tendência começando. Aqui, ó, ele já é um mercado lateral, mas repara que aqui embaixo ele começa, ele fica always in, já tinha ficado antes, confirma um always in aqui, é muito mais fácil você operar aqui. Aqui, ó, barra 49. Tendência forte, você consegue pelo menos seu 1R, 2R aqui, você consegue. Aqui, não confunda, o contexto era ruim. 4 barras de alta, só uma fechando acima da média, não teve continuidade e vindo de perna forte de baixo. Isso não é always in. Tem uma aula sobre isso. E aqui é always in. Você estava numa lateralidade, always in, confirma tudo, você compra. Se você for mais sofisticado, você compra abaixo da 89. Eu tenho parado de marcar isso pouco, embora seja uma boa. Eu ainda não decidi se a gente vai conseguir marcando ou não, mas acima da 91, ó, tá? Se você usou um stop na 91, que não é o ideal, porque você tende a ser estopado mais vezes, seu stop aqui era 70 pontos, o mercado chegou a andar 300 pontos. Você tem aí 4 para um trade desse. Se você usar o stop abaixo da 66, você vai ter 1 para 1 provavelmente. Ó, 200 pontos, 1,5 para 1 de potencial que você teve nesse trade. Então, pelo menos um R você ia conseguir, mas mais ou menos certinho. E outra, entrou aqui no canal estreito. Dá para você ir indo fazer seus scalps aqui. Pô, para acima da 99, da 100. Você consegue, tá? Mesmo da 105, você continua comprando. Reverteu, você espera que vai ser só minoritária, você cai fora. Eu digo, você não vende contra, mas você entra na 105 esperando que se houver uma reversão, tende a ser minoritária e que vai te dar chance de cair fora. E aqui deu, tá? Então você está operando com as probabilidades a seu favor. Só nesse dia aqui eu mostrei três. A 30, always in long, uma barra surpresa. O mercado estava caindo, uma barra surpresa acima da média. Pum, pelo menos um R aqui você consegue, ou dois. Eu não sei como que você vai gerenciar. Tá vendo? Forte barra de alta. A surpresa também, reversão majoritária de tendência do mais longo. Esperou, esperou. Comprou acima da 4, comprou acima da 10, que seja. Fechamento da 10, comprou fechamento da 13 com certeza. E olha a condução, como é parecida com a de hoje. Aconteceu há poucos dias, dia 9 agora. Olha aqui. Tendência desde a abertura, always in short na barra um ou 2, com certeza na 2. Pode vender abaixo da 4, por exemplo. Se houver uma reversão, você espera que seja minoritária, consegue sair, né? Esperou, 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 lateralizou, acabou o always in, vende de novo. Que várias barras abaixo da média, vários fechamentos, dá para vender a 31, dá para vender a 34 e conduzir parecido com o de hoje. Ó aqui. Tudo isso poucos dias atrás, em dezembro, olha quantos dias você teve para operar as tendências fortes. Então, o que eu espero é que a aula de hoje tenha servido para você visualizar o luxo e a riqueza. Não, tô brincando. É para você visualizar o que é que você tem que fazer, o que é que você tem que buscar e como é que a gente vai buscar essas metas semanais. Alternativamente, você tem que saber também como buscar em dias laterais, porque a gente passou novembro, acho que 2 semanas travado. E aí você encontra menos oportunidades como essas. Se você puxar, teve várias todas as semanas, mas foram mais difíceis, né, porque ocorriam dentro de lateralidade, mas também se operava o always in.
Então, operando junto, reversões majoritárias e boas reversões minoritárias em lateralidades, você está pronto aí para bater a tua meta semanal. Beleza? Tem aula sobre tudo isso aí na academia e novas aulas estão sendo preparadas também sobre o assunto. Beleza? É isso, pessoal. Gustavo fez 2R com 400 pontos. Boa, 4 scalps. É isso aí. Muito bom, parabéns. Vou parar também. Vou pra praia nessa fortaleza abençoada. Boa, todo mundo feliz. A gente operou tendência, fizemos uma coisa certa. É isso. E nem dependemos da saúde de ninguém para ganhar nosso dinheirinho aqui, né? Então é isso aí. Abraço e vamos que vamos.